Tudo bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta aqui à minha janela do campo, nessa segunda-feira de sol radiante, aqui no interior de São Paulo, para nós falarmos de política, uma vez que muitos fatos aconteceram de sexta-feira para cá, e nós temos fatos concretos para discutir, enquanto que tem a extrema imprensa aí fazendo e continuando a sua guerra de informação na tentativa de desestabilizar o governo Bolsonaro. Todo mundo percebe, né, a aflição que está rodeando o presidente Bolsonaro, porque ele faz uma coisa, a extrema imprensa que não aceita a derrota para Bolsonaro insiste em desestabilizá-lo. Bom, nós vamos ir por partes com a ajuda do Renato Dias, lá de São Paulo, do blog Ranking dos Políticos, que está acompanhando todos os fatos e também todas as fofocas, né? Todas as notícias que não são confirmadas, mas que fazem e atemorizam toda a população brasileira. Nós estamos vivenciando, como eu disse na abertura, uma guerra de informação. O Renato Dias vai nos ajudar a esclarecer. Renato, boa tarde e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, João. Realmente, né? O Brasil não tem sossego. A gente, cada dia, é uma crise nova, é uma notícia, uma grande manchete aí. A imprensa continua nessa estratégia aí de dizer que o governo acabou, que agora não tem mais jeito. Confesso para você que na sexta-feira realmente a gente teve essa impressão, né? Aquela coletiva lá do ex-ministro Sérgio Moro, realmente bombástica, mas a gente tem que tentar se ater aqui aos fatos, né? O que realmente tem acontecido para poder visualizar o que vem pela frente e sair um pouco dessa histeria de tudo que vem acontecendo, porque a gente sabe que existem segundas intenções por trás, né, João? E você, tanto quanto eu, na sexta-feira, eu estava na redação no exato instante, falando com o Gustavo Chavaglia, que é o presidente da AproSoja de São Paulo, representando todas as AproSoja, dizendo que as AproSojas estavam apoiando o governo e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, era um apoio explícito para o cidadão Jair Bolsonaro, presidente da República. Naquele instante vem a notícia que o Moro realmente estava saindo. Eu confesso a você, tanto quanto você disse agora, que eu fiquei surpreso, abalado, meio assim, e as minhas convicções ficaram, né, estremecidas. Aí vieram os fatos, né, Renato? Aí vieram os fatos, as explicações, aí você percebeu claramente, a população, o povo é muito sábio, percebeu muito bem que havia toda uma vaidade do ex-ministro sendo colocado ali na mesa. E foi essa vaidade que ficou transparente que o sufocou, né? Porque, Renato, se ele saísse no quieto, sem dizer nada para ninguém, se ele se recolhesse à sua casa, mas insistindo na demissão, imagine o estrago que ele causaria no governo Bolsonaro. Então, João, vamos lá. Realmente, na sexta-feira, assistindo ali a coletiva, eu falei, puxa, agora não tem defesa, não tem como o Bolsonaro se sair dessa, vamos dizer assim. Mas quando a gente analisa realmente o que aconteceu, uma coisa é inegável. O Bolsonaro não cumpriu a promessa que havia feito para o Moro de que daria a carta branca para ele no ministério. Ou seja, que ele seria o responsável, por exemplo, para indicar, para escolher o diretor-geral da Polícia Federal, que foi o foco de toda essa confusão. No papel, pela lei, quem tem o poder de escolher esse nome é o presidente da República. Foi assim com todos os ex-presidentes. O Bolsonaro, no início do governo, falou: Moro, você que vai tocar isso daqui. A minha leitura é que o Bolsonaro já estava insatisfeito com o Sérgio Moro também já há muito tempo, né? Houve vários episódios aí de rusgas entre os dois, a questão do Moro ser a favor do desarmamento, por exemplo. Por outro lado, o Moro também insatisfeito com o Bolsonaro não ter sentido um apoio naquele pacote anticrime, né? A questão do juiz de garantias. Houve vários episódios aí durante o tempo em que eles foram se desgastando. O Bolsonaro também há muito tempo já queria tocar o diretor da Polícia Federal, pelas questões que ele apresentou também no pronunciamento dele. Uma fraquíssima investigação no caso Adélio, né? Você tem aí o presidente da República, uma tentativa de assassinato, e você não teve o menor esforço ali, pelo menos aparentemente, para ir atrás, para ver quem estava por trás. Simplesmente disseram, não, foi um louco que agiu sozinho, caso encerrado, e vamos em frente. Então, o Bolsonaro tinha os seus motivos também para querer trocar o tal do Aleixo, há muito tempo.
Então, acho que meio que os dois queriam... O Moro queria sair, o Bolsonaro queria tirar o Moro também, eles não sabiam como fazer isso. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, todo o Brasil todo acompanhou. Agora, as outras todas acusações do Moro, muito sérias, né, de interferência, de querer saber detalhes ali de inquéritos, de investigações, até o momento, pelo menos até o momento, a gente não sabe se o Moro tem mais coisa ali para mostrar, mas ele mostrou aqueles prints ali que, no meu entender, ainda não dá para configurar tudo aquilo que ele afirmou. Então, trabalhando com os fatos, João, eu diria que o que a gente tem de concreto realmente é o não cumprimento da carta branca que ele havia prometido, que não é certo, né? Algo que, se ele prometeu, ele deveria ter cumprido, mas também não é crime. Eu não sei se essa também é a sua leitura, João. Não, não é pelo seguinte, porque o Moro continuou confundindo uma situação que foi bem esclarecida pelas mídias sociais nesses embates, dando conta, né, Renato, que ele confunde informação com inteligência. O presidente precisava das informações da Polícia Federal no tocante à inteligência da nação. Por exemplo, a Polícia Federal está nas fronteiras, ele precisava dessa informação, informação de inteligência. O coronavírus está aí, o presidente precisava ter essas informações para, junto com a Secretaria de Assuntos Estratégicos, para, junto com a ABIN, estabelecer uma política de enfrentamento ao coronavírus, enfrentamento à violência, às quadrilhas organizadas. Não. Se você acha, então, que o Moro é um presidente de um país à parte, não, ele faz parte do governo, ele não podia jamais tomar essa atitude. Essa é a minha opinião, ponto. Agora, se ele sai no quieto e não fazendo esse papelão que ele fez, ele poderia ter provocado um grande desastre para o governo Bolsonaro. Ainda bem. O fato que a gente na nossa análise, o fato, só para completar a minha informação, é o seguinte, Renato, que o Moro acabou em 2 dias. A gente imaginava que ele ia ficar 3 meses assombrando o governo, como foi o caso Marielle. Não durou um final de semana, já se esqueceu do Moro. A imprensa, a extrema imprensa, que esse é o nosso foco, que perdeu a batalha com o Moro, como perdeu do Mandetta, já escolheu outro tema, já esqueceu o Moro. Coitado do Moro, está desempregado, sem o cargo no STF, né? E perdido. Ele se achou e não bastou um dia para cair no esquecimento. Esse é o fato. Agora tem os fatos, novos fatos desta segunda-feira. Vai ver, foi isso que ele pensou até, né, João? Falou, poxa, eu abri mão aí de 22 anos de magistratura, não estou conseguindo fazer o que eu queria, independente de analisar o mérito do que ele queria fazer. Então, já que é para sair, eu vou sair atirando, né? Ele poderia muito bem sair e falar, olha, não consegui trabalhar da maneira que eu queria, então estou indo embora, pronto, e acabou. Por exemplo, o próprio Mandetta, que saiu na semana anterior, houve ali um desacordo muito grande entre ele e o presidente, mas a saída foi pacífica. Ele foi lá, participou do evento de nomeação do novo ministro, agradeceu o Bolsonaro e seguiu cada um a sua vida. Agora, o Moro realmente ele incendiou, não pensou no país, na minha opinião. Seria a gente no meio de uma pandemia como essa, uma crise danada. Bolsa na sexta-feira desabou. Realmente um momento terrível para sair dessa forma. E eu também fiquei com essa impressão que você ficou, João. Foi passando o tempo, no próprio sábado já as pessoas... Olha, pensando bem, não é bem assim, né? E hoje também, enfim, ainda é cedo para a gente cravar isso, mas a minha leitura é que o Moro é que vai acabar se queimando nessa história toda. Só para completar a história do Moro, porque as pessoas raciocinaram, as pessoas são sábias. Esse aparelhinho, essa tal de internet aí, esse celular modificou tudo. Todo mundo sabe, todo mundo tem opinião, todo mundo se informa. O Renato, aí no blog, o ranking dos políticos, não me interessa saber, mas tendo seus funcionários, seus amigos de confiança, um deles resolve sair. É um homem de confiança. O que você espera dentro de uma relação ética entre ele e você? Ele saia nos conformes, né? E não saia atirando. Não faz parte, muito menos ao homem que era o ministro da Justiça. Então, assim, ficou muito caracterizado que ele estava levando muito mais em consideração ele do que o país. Ou seja, a vaidade o destruiu. E aí já começaram todas aquelas especulações, né? Puxa, agora o Paulo Guedes vai sair também. Acabou os 2 pilares aí, que eram o Moro e o Guedes. O Guedes lá participou até do pronunciamento do presidente na sexta-feira. E hoje de manhã, agora de novo voltando aos fatos, ao que realmente aconteceu, uma coletiva de imprensa com alguns ministros, com o Guedes, com a Tereza Cristina da Agricultura,
com o Tarcísio também, da infraestrutura, e o Bolsonaro anunciando que qualquer decisão em relação à economia, a palavra é do ministro Paulo Guedes. Foi algo que trouxe muito alívio para o mercado, até a Bolsa se recuperou bem, está subindo muito, mais de 3% no momento. E eu acredito agora que o Bolsonaro vai realmente dar esse suporte todo para o ministro Paulo Guedes, algo que até nem estava tão claro antes, não estava tão definido assim. A gente vai ter que esperar aí o decorrer dos dias para ver se realmente na prática isso vai acontecer, né? Nós esperamos que sim, mas isso é um fato. Ele foi lá, deu essa entrevista, estava lá com os outros dois ministros também muito importantes, a Tereza e o Tarcísio, que também foram alvos de especulação. Então, de repente, João, há um clima também, um sentimento de que o Bolsonaro pode ter até mais apoio dentro do próprio Congresso, depois desses episódios todos. Então, talvez da onde você menos espera, saia aí um cenário mais positivo do que a gente tinha antes. Pois vamos chegar já ao Congresso, mas vamos só focar nessa questão do Paulo Guedes e da ministra Tereza Cristina. É tanta fofoca, é tanta tentativa de desestabilizar o governo, o presidente Bolsonaro e todas as pessoas que votaram no Bolsonaro, os 57 milhões de brasileiros que confiam no presidente Bolsonaro, que fica ridículo essa posição da mídia, da grande mídia, que a gente chama de extrema imprensa. Eles estão entrando em descrédito a cada momento. Foi preciso, eu acho que não custou nada ao Bolsonaro, até acho que é um prazer, mas foi preciso que o Bolsonaro hoje aparecesse às 7h30 da manhã, em frente ao Palácio do Planalto, ladeado dos seus ministros, inclusive também o presidente do Banco do Brasil, né, o Banco do Brasil, mas principalmente com o Paulo Guedes, para ele, Bolsonaro, dizer à nação o seguinte: olha, a economia é comandada pelo Paulo Guedes, o meu posto Ipiranga, e nada mudou e vamos em frente. E a Tereza Cristina aproveitou para anunciar grandes conquistas de exportação do agro brasileiro. Enfim, aquele ali é o núcleo duro, onde o Bolsonaro confia, fora o seu gabinete militar, e aí desfazendo um monte de fofocas. Meia hora depois disso estabelecido, Renato e amigos do Notícias Agrícolas, recomeçaram as fofocas. Eles não desistem e, olha, vamos deixar bem claro, não vão desistir nunca. Agora, fatos são uma coisa, fofocas, né, e tentativa de desestabilização são outras. Por isso que o Renato tem o foco dele em Brasília. Aí o fato positivo, nos contando, Renato, é que temos notícias positivas de Brasília, é isso? Antes até, então, deixa só eu entrar num detalhe que a gente acabou não analisando, quando falando da questão do Moro, que é o seguinte: por que eu acho que o Moro caiu em descrédito aí, todas as denúncias dele, né? Quando ele vai no Jornal Nacional à noite, né, e apresenta aqueles prints, o que você vê? O que é o mais grave, né, que ele teria? Mas vamos analisar o que estava ali no print. Eu acho que isso é importante, João. O que seria o mais grave que estava ali, né? Que o Bolsonaro mandou um link de uma notícia do antagonista, onde havia ali deputados bolsonaristas sendo investigados, e colocou o comentário: olha aí, mais um motivo para fazer a troca do Valeixo. Poxa, então, tá vendo? Ele quer tirar o cara porque os deputados amigos dele estão sendo investigados. É isso que você, à primeira vista, vê. Mas quando você vai ver o link que foi enviado, o que tem naquela investigação? É o tal do inquérito das fake news, que foi um inquérito inventado pelo próprio STF. O STF é o denunciante, é o investigador e é a vítima, e é o alvo do processo. Ou seja, completamente inconstitucional. Então, assim, tá certo se preocupar com um negócio desse. E tem razão de, como presidente, apontar isso daí para o ministro da Justiça e não fechar os olhos, entendeu? E o outro print, o que era? Era aquela conversa com a Carla Zambelli. Uma conversa, João, que, no meu entender, não tinha nada demais. Ela ali tentando achar um meio termo para manter o ministro Moro no governo, um ministro muito importante, com toda a moral que ele tinha lá dentro. E aí o Moro dá uma resposta: não estou à venda, né? Prezada, não estou à venda. No meu entender, totalmente fora de contexto. Não havia algo que justificasse essa resposta. Parecia muito mais um álibi que ele quis criar ali, né, para fazer esse print. Então, aí as pessoas são inteligentes para tirar essa conclusão, né, João? Claro, porque assim, nós dois conversamos antes de entrar no ar para a gente exatamente não fazer um comentário fechado e não aberto.
senão a gente não chega ao denominador. Aí a gente pega essa conversa de bastidor que nós fizemos antes e colocamos no ar aqui agora. É uma deslealdade, seria uma deslealdade com você ou para comigo. Pois é. Então, assim, deslealdade e sem o conteúdo, sem pé nem cabeça. O print da conversa dele com o Bolsonaro, você até consegue inferir ali algo de errado, como eu comentei. Poxa, ele está querendo tirar a investigação. Agora, o da Carla Zambelli, não tem nada ali. E ele dá aquela frase meio lacradora para querer dizer que como se ele tivesse recebido uma proposta indecente, que ele não recebeu. Esse que é o ponto que as pessoas acham que entenderam, aí né? Fica claro que a extrema imprensa, a esquerda, não aceitam a derrota. Pelo menos esse centrão, eles querem porque querem encontrar uma terceira via. Não foi o Huck, não foi o Rodrigo Maia, porque está todo mundo com ódio do Rodrigo Maia, não foi e não será o Dória, não foi o Mandetta e já era o Moro. E eles ficam desesperados. O que eles fazem hoje, Renato? Eles encontram uma forma de brigar, de colocar o Bolsonaro contra os militares. Olha, então, assim, já que não tem como a gente causar confusão, vamos fazer uma confusão com os militares. Que absurdo! É complicado. Eu acho o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, porque também nós não podemos cair no erro, João, isso é importante aqui a gente falar. A gente não pode cair no erro também de não querer qualquer coisa já querer negar, não é nada, estão querendo... Mas, gente, a gente está olhando realmente os fatos, entendeu? A gente não pode cair no erro, por exemplo, que faz o pessoal que é fanático pelo Lula, né? Que você mostra ali as coisas acontecendo, está aqui, tudo isso, e o cara continua defendendo o Lula de qualquer forma. Mas eu realmente não acho que esse é o caso, João. Aí é que tá. Se você olha friamente o que aconteceu, de novo, para mim, o que o Bolsonaro errou é que ele não cumpriu a promessa dele. E aí o erro, na verdade, foi ter prometido, lá atrás, foi ter contratado uma pessoa que você não pode demitir, né? Esse é um erro estratégico básico também. Você coloca o Sérgio Moro, com toda a moral que ele tinha como ministro da Justiça, não tem como você tirar o cara, porque se você tirar, vai acontecer uma crise muito grande, que é o que está acontecendo. Né? E não era um cara 100% alinhado com as ideias do Bolsonaro, não é um cara conservador como o Bolsonaro, não é um cara na questão do desarmamento, que sempre foi uma bandeira muito forte do Bolsonaro na campanha toda, o pessoal do agro sabe isso muito bem, o Moro é a favor do desarmamento. Então, assim, haviam ali diferenças que, ao longo do tempo, foram se mostrando realmente muito incompatíveis, muito grandes, né? Mas a forma que acabou realmente foi lamentável. Eu acho que o Moro saiu de uma forma que não pensou no país. Ele poderia ter pedido para sair, ele tinha motivos para pedir para sair, pelo fato de não ter a autonomia que o Bolsonaro prometeu. Isso ele tem razão de reclamar, né? Agora, a sair atirando desse jeito, eu acho que pegou muito mal para ele. E agora aquela coisa, ele não vai ter o apoio de quem é realmente de esquerda, porque ele é o cara que botou o Lula na cadeia, né? Quem é de direita está chegando à conclusão que realmente ele agiu errado dessa forma, ele vai ficar ali num limbo, que eu não vejo também em condições de longo prazo ele querer almejar muita coisa até eleitoralmente mais para frente, João. Então, enfim, esse é o final aí da minha análise sobre a atuação do Moro para a gente poder partir para outros assuntos. Não, tem um assunto maior, mas só para fechar então, você vê que até o Lula, até os partidos de esquerda, os radicais, pularam fora de pedir o impeachment junto com o Moro, ou seja, depois dessa confusão toda, tal, a extrema imprensa, a Folha, o Estadão, pautou. Vamos para o impeachment. O Lula falou, não conte comigo. Veja você a esperteza do Lula e veja como o Moro foi colocado na chuva, né? Porque para o Lula, eu imagino o seguinte, para ele, pensando nele, é mais interessante agora realmente descredenciar o Moro, porque inclusive ele pode ter o julgamento dele suspenso, né, por suspeição. Existe um julgamento no STF em que o Moro é colocado como juiz suspeito para anular as condenações do Lula por aquela questão dos prints, do hacker lá, do Intercept, aquela coisa toda. Então o Lula, que não é bobo nem nada, para ele o Bolsonaro é um problema menor comparado com o Moro. Ele quer garantir o dele, de repente ele consegue até anular a sentença dele, depois ele vai pensar no Bolsonaro. Então, a questão do impeachment, ele não vai pegar essa bandeira agora, porque ele quer, é mais interessante para ele ver o Moro enfraquecido e depois ele partir para a ideia do Bolsonaro. Agora, você vê que
que coisa engraçada, né? O Moro foi vítima dessa questão toda dos prints, das conversas privadas, reclamou tanto disso, agora fazendo isso. E o Moro também, não custa lembrar, que todo mundo está dizendo, não, o Moro, ele viu que havia ali algo de estranho, ele já na hora quis pular fora, porque ele é um cara 100% que anda na linha, né? Na época da Lava Jato, quando precisou também, João, ele ultrapassou certos limites. Ele divulgou aquele áudio da Dilma lá do Bessias com o Lula, que era necessário, não estou aqui criticando, estou dizendo que quando ele viu que era necessário, mas era uma causa dele, ele ultrapassou certos limites. Né? A questão mesmo do conteúdo dos prints lá do hacker, ele também passou um pouco do que seria ali o 100% certinho. Então, acho que é muita hipocrisia agora dizer também que eu sou o 100%, que não deixo nenhuma margem para nada, porque ele mesmo, no caso dele, ele fez isso quando ele precisou. Então, mas o nosso foco é a extrema imprensa, as notícias que interessam para a Folha, para o Estadão, para a Globo e não para o restante do país. Porque hoje, vamos aos fatos, hoje o Bolsonaro esteve com os ministros, né? Nós demos destaque para a Tereza Cristina porque é o nosso segmento, mas depois subimos para a manchete a questão do Paulo Guedes, porque afeta a todos, afeta o câmbio, afeta o campo, enfim. E a imprensa não deu uma linha disso que você vai falar agora. Aqui o Bolsonaro, ao final, disse: estou muito bem com o Congresso. Como assim? Sexta-feira os dois não iam se bicar, não iam explodir? Aí veio o Bolsonaro e fala assim: estou muito bem com a maioria do Congresso, estou sendo muito simpático, parece que ele usou uma expressão que você vai lembrar aí agora, enfim, ele está muito bem com o Congresso. E isso não virou uma linha, Renato. As notícias que têm saído em relação a isso são de supostos alinhamentos aí por entrega de cargos, né, algumas estatais, que ele estaria negociando, fazendo tal toma lá da cá com o pessoal do Centrão. Falou-se muito do Banco do Nordeste, fala da Funasa, do Porto de Santos. Agora, até agora, João, de concreto não existe nada. Existe essa especulação da imprensa e agora não houve nenhuma nomeação, não houve nenhum acordo firmado de forma oficial. E agora, por outro lado, sim, a gente está vendo que, por incrível que pareça, o Bolsonaro parece que está conseguindo formar uma base maior, sim, dentro do Congresso. E aí, tentando fazer uma visão um pouco mais otimista, a gente pode sair de um cenário da semana passada para essa semana, em que o Bolsonaro entra dando mais suporte, bancando as ações do Paulo Guedes, né, dando mais força para os projetos da área econômica e com o Congresso mais amigável, mais propenso a aprovar os projetos do governo. Ou seja, a gente pode ter um cenário aí, de pensando em Brasil, muito melhor do que a gente tinha até semana passada. Né? Às vezes, da onde você menos espera, aparece uma solução, não se sabe como. Né? A gente espera que não se confirmem esses boatos dos cargos e que haja algo aí que esteja sendo feito nesse sentido. A gente não gosta desse tipo de coisa. Agora, se ele conseguir montar essa base, o Rodrigo Maia deu uma entrevista hoje. Hoje era o prato cheio para o Rodrigo Maia. Chegar e falar, olha, é um absurdo, não sei o quê, ele está pedindo de impeachment na mão. Ele desconversou, falou, olha, vamos focar aqui na pandemia, no coronavírus, a gente precisa de calma, a gente precisa ter um pouco mais aí de tranquilidade para tocar o país. Então, eu estou achando, pelo que a gente está vendo aí dos fatos, que hoje o governo tem muito mais condições, muito mais força do que tinha há uma semana atrás. E essa questão dessas análises da extrema esquerda dizendo que está comprando, colocando o Paulinho da Força ali, o Paulinho até se manifestou, você vai dizer sobre isso, mas como você mesmo esclareceu, são apenas fofocas, não existem fatos. O que é fato, e aí a sua experiência conta muito, é que o político sempre quer se reeleger. Então, ele precisa de emendas parlamentares que são legítimas. E ele, ao mesmo tempo, olha os seus líderes, o presidente, o Rodrigo Maia, e vê quem tem apoio popular. Exatamente. Você tocou no ponto crucial. Você percebeu que de sexta para sábado as mídias sociais funcionaram e o Jair Bolsonaro passou a ter todo aquele apoio que sempre teve, e aí o político fala, meu Deus, se eu for contra esse cara, eu estou queimado. Veja o caso do próprio Rodrigo Maia, veja o caso do Dória. Então, a base parlamentar que o Bolsonaro está ganhando é o apoio do povo.
João, você tocou num ponto crucial. O político médio, o político do Centrão, que não é um cara muito ideológico, que não tem uma bandeira ali que ele defende com muita veemência, ele é um animal que sente o cheiro de para onde que o vento tá soprando. Então aconteceu tudo na sexta-feira, no sábado o pessoal ficou quieto observando, no domingo, redes sociais e tal, e hoje, por exemplo, houve uma entrevista na Jovem Pan com um deputado lá do Centrão, que foi só elogios ao Bolsonaro. O Rodrigo Maia agora deu essa declaração, mas então, assim, acho que o pessoal percebeu que a opinião pública, o popular, né, do Brasil real, não dessas bolhas de redações, desses jornais que a gente conhece bem, ficou do lado do presidente. Então, pode ser vindo daí, justamente, essa construção dessa base que até então ele não tinha. Né? Eu acho que, no fim das contas, entre mortos e feridos, a gente pode sair com um cenário de governabilidade e de capacidade de aprovação de reformas e de projetos bons para o país, muito melhor do que a gente tinha antes. E agora, outra coisa que a gente precisa falar, João, que também, senão vão falar que a gente ignorou esse fato. O Bolsonaro está para nomear, né, ainda não é oficial, o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça e o comandante da Polícia Federal. Ele está colocando, pelo que dizem as notícias, dois caras ali muito próximos. Um que era da segurança da campanha dele para a Polícia Federal e um advogado também que participou aí, trabalhou já com ele em muitas coisas para ser o novo ministro. A gente sabe, João, diz aquele ditado que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Então, depois do que aconteceu nesse caso do Moro, ele falou, olha, eu vou botar um cara ali que é 100% alinhado comigo, que eu não corro risco nenhum de tomar uma virada dessa como tomei com o Moro. Ele tem que saber que, por conta disso, ele vai sofrer críticas. Vão dizer, olha, tá vendo? Ele vai colocar alguém agora que vai ser a marionete dele, vai ser o fantoche dele. Então ele tem que ter consciência disso. É aquele velho ditado. A mulher de César, não basta ela ser honesta, ela tem que parecer honesta também. Então é um preço que ele vai ter que conviver com os comentários, as insinuações de que os substitutos estão lá para fazer o jogo dele, João. E só para encerrar, e tem os oportunistas, né? O Paulinho da Força hoje se mostrou o que ele é, né? Um oportunista. O Paulinho da Força aparece com uma declaração dizendo, não, me ofereceram o Porto de Santos, né, dizendo isso, foi oferecido para ele o Porto de Santos, e ele achou melhor recusar, que ele não acha bom entrar no governo nesse momento. Pelo amor de Deus, né? Só rindo mesmo, a tua reação foi a melhor possível, só dando risada. Deus me livre. O fato é que o povo sabe muito bem do que nós estamos falando, tem esse sentimento e outras coisas, né? O governo está jogando o jogo. Ele aqui na minha cidade, aqui na periferia, as pessoas receberam o primeiro pagamento do Carona Voucher, R$600 na mão de cada um. Está todo mundo feliz pagando conta e tal, e Bolsonaro. Então o político já sacou que a base está com o Bolsonaro. Será que eles vão meter a cara ou ser contra? É isso aí. Esse aqui foi o fenômeno que aconteceu. Eles perceberam para onde estava a conclusão das pessoas, que foi, num primeiro momento, pode ter sido de choque, como aconteceu até com a gente, mas o tempo é implacável, João. Acho que isso só vai aumentar daqui para frente. E vamos ver se o Moro não aparece vamos ver se o Moro vai aparecer com mais coisa. É importante fazer essa ressalva também. Não sei. Eu acho que já teria aparecido. Até porque se ele aparecer com muita coisa até antiga, complica para ele. Porque ele estava lá dentro. Como é que ele via coisas erradas acontecendo e não fazia nada? Né? Tem esse ponto também. Fatos são fatos. Eu vou encerrar com o que aconteceu com o Bolsonaro ontem e acontece comigo, pelo menos comigo, acho que com você também, a todo instante. Nós precisando se comunicar e nós não temos internet. Ontem, o presidente tentou usar a internet, fazer uma live para desmentir o que estava sendo dito no Fantástico. Os fatos ele não concordava e ele não tinha internet. Por 3 vezes ele tentou e por 3 vezes caiu a conexão do presidente da República. Então, assim, eu estou dando graças a Deus que a gente conseguiu completar aqui o nosso comentário. Tá certo, Renato Dias? É isso aí. Tá bom. Só porque eu falei nisso, caiu a sua internet, ou não? Não, estou te ouvindo, agora estou te ouvindo. Começa a falar, o pessoal age aí e corta, mas deu para passar o recado, eu acho, João. Não é pelo amor de Deus. É que tem muita gente usando a internet. Renato Dias, blog Ranking dos Políticos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Um abração, vamos em frente, João. Muito bem.
Falamos com o Renato Dias, do blog Ranking dos Políticos. Você pode procurar todas as informações da equipe do Renato, do blog, as suas informações direto de Brasília, acessando o site www.rankingdospoliticos.org.br. Políticos.org. Políticos.org, é mais fácil, sem o ranking. Políticos.org.br. Tá certo, Renato? Muito obrigado aí. Valeu, um abraço. Muito bem. Amigos do Notícias Agrícolas, continuamos atentos às notícias, né? A nossa redação lá em Campinas está de volta ao estúdio e nós, daqui a pouco, entraremos com mais informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais, mas bem informados do nosso Brasil. E vamos em frente.